Graça e paz. Olá, eu sou Eliseu Rocha, seja bem-vindo. Hoje completamos 9 encontros. 9 encontros. Estamos na segunda semana e com certeza Deus tem falado ao teu coração como tem falado ao meu. Vamos em frente? O tema de hoje é: buscar a Deus é fácil? Buscar a Deus. Jesus utilizava palavras que indicavam ação, foco, empenho. Não é só pedir, é buscar. Não é só buscar, é bater para que a porta se abra. Uma porta que possivelmente se mantém fechada. Olha o texto que eu estou falando. Mateus 7, do versículo 7 ao 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Se Deus quer ser encontrado, por que devemos persistir em sua busca? Antes de responder essa pergunta, eu quero que você atente para a simplicidade da ordem, ou seja, o que foi dito por Jesus. Qualquer pessoa pode entender. Não há segredos ocultos ou ensino profundos na busca por Deus. Algo que até um simples pode entender. Peça, lhe será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Ou seja, uma sequência lógica, simples. É por isso que a palavra de Deus, muitas vezes, ela não pode ser complexa para quem ouve ou para quem está tentando entender. Por mais que tenha situações difíceis de explicar, num todo a palavra é simples. Observe o que diz Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. A ideia por trás desse verso é que a palavra tem que trazer luz, ela tem que trazer entendimento, então ela não pode ser confusa, não dá para ficar procurando coisas que não existem. A sequência da palavra diz isso, é isso que ela diz, ok? Então entenda comigo, vamos lá. Esses versos, eles asseguram sem margem de erro que quando pedimos, receberemos. Quando procurarmos, encontraremos. E quando batermos, a porta será aberta. Ou seja, no sentido de buscar a Deus, não há obstáculo. Deus deseja ser encontrado. Não há obstáculo para quem vai buscar a Deus. Consegue entender isso? Porque, por mais que as pessoas digam que não há obstáculo para quem deseja buscar a Deus. Buscar a Deus é fácil. A experiência diz outra coisa. Agora nós vamos entrar numa situação onde muitos podem argumentar que as suas experiências pessoais, ou nas suas experiências pessoais, que Deus não foi achado, que não é tão fácil assim achar Deus. Não se pode achar Deus de maneira tão fácil. Muitas vezes, apesar de todas as orações e intercessões, alguns irmãos encontram apenas um grande silêncio de Deus. Uma coisa precisa ficar clara aqui antes de mais nada. Deus não está em silêncio. Salmo 19, versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala disso outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso e nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, ou seja, Deus se faz ouvido. Muitas vezes não da forma como você entende ou da forma como você percebe, mas Deus se faz ouvido. Olha o que Jó 33,14 diz, e esse é tremendo. Pois na verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então a grande questão em relação a ouvir Deus ou encontrar Deus, ou que depois de uma oração há um profundo silêncio, na verdade, muitas vezes são as pessoas que não estão percebendo Deus falando. Às vezes, o burbúrio, o tumulto, os ruídos à nossa volta atrapalham uma comunicação. Toda comunicação funciona da seguinte forma: emissor e receptor. Receptor, emissor, receptor, e assim sucessivamente. Sempre vai ser assim, tá? Só que no meio existe uma coisa chamada ruídos, interferências, estática. Esses ruídos, essas interferências é que nós precisamos retirar quando estamos conversando com Deus. Nós vamos entrar um pouco mais sobre isso. Vamos andar, vamos para frente. Então, onde está o problema? Como é possível buscar a Deus e não encontrar? Primeiro é preciso examinar se pedimos corretamente, se procuramos corretamente e se batemos corretamente. Ou se estamos preocupados somente com o nosso interesse, o famoso eu.
o senhor dos interesses terrenos. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Se a nossa oração está fundamentada em nossa vontade, por mais insistente que seja, jamais chegará ao trono da graça. Lembra? É a vontade dele, a vontade de Deus, que define e que trabalha e que organiza a nossa oração. Para muitos hoje, a oração se encerra com um grande amém. Em outras palavras, para mim ou por mim. Senão, eu não quero. Então, as orações hoje que têm sido feitas, elas são mais a mim do que amém. E isso é uma dificuldade. Isso tem sido um empecilho. Esse talvez seja o primeiro empecilho de não poder se encontrar Deus, ou aqueles que buscam não encontrar Deus. O segundo motivo é pouco falado nos dias de hoje. E, contudo, agimos como se ele não fosse um empecilho. E, de novo, é algo nosso. Chama-se pecado, ou pecados. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha, esse verso já explica tudo, mas vou pegar uma linguagem mais simples, vou pegar na versão da Bíblia Viva, e aí você vai enxergar um pouco mais. Vamos lá. Esse mesmo texto, Isaías 59, versículo 2, na versão Viva. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus virou o seu rosto de vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Lembra que lá atrás dizia: pede, recebe, busca, encontra, bate, se abre? Então, se o pecado atrapalha o fato de eu pedir, todo o processo, que é simples, é interrompido. Se o meu eu atrapalha o processo do pedir, todo o processo é interrompido. Então, buscar a Deus se torna algo difícil. Compartilhamos na ministração anterior que o acesso a Deus começa pelo arrependimento. E o meio que possibilita isso é Cristo. Lembra? A forma de encontrar Deus é o arrependimento e o meio é Jesus. Diga se não é verdade. A maldade que o ser humano carrega dentro de si causa danos a eles e a todos à sua volta, correto? Mesmo assim, essa maldade não atrapalha a capacidade de pedir, de implorar e de orar. O poder da maldade não impede que um pai ame seu filho, mas cria barreiras com relação à confiança, respeito e cuidado. Um pai não pode compactuar com os erros de seu filho, e esse mesmo pai não é capaz de dar nada de mal ao filho, mesmo ele sendo mau. Mas esse pai precisa que o filho reconheça a sua condição. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para não poder ouvir. De novo, o problema não está de Deus para nós. O problema está de nós para Deus. Por isso que temos que buscar. Por isso que temos que pedir, por isso que temos que buscar, por isso que temos que bater na porta. Precisamos urgentemente rever nossos conceitos e voltar, ir em direção a Deus. Afinal, o verso que abriu essa ministração diz assim: aquele que bate, a porta será aberta. Esse me fez pensar. Uma porta que precisa ser aberta demonstra que existe alguém que pode abrir. Este alguém é senhor e dono da chave. E ao abrir a porta, ele olha nos olhos de quem entra. Consegue imaginar quem é? Eu fiquei de responder uma pergunta. Se Deus quer ser encontrado, por que devemos persistir em sua busca? Vamos fazer o seguinte. Reflita um pouco sobre esta ministração e a anterior. Ore um tempo sobre esses assuntos, a resposta virá bem mais fácil. Vamos para a ilustração? Acho que já deu para dar uma boa clareza sobre como buscar a Deus e por que buscar a Deus e o que te impede, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na conclusão. Vamos para a ilustração. Não sabia que bastava pedir. O tema da ilustração é não sabia que bastava pedir. Já faz alguns anos, um homem fazia sua primeira grande viagem de navio. Os passageiros logo notaram que ele não aparecia às refeições, ao passo que alguns o viram diversas vezes no convés comendo bolachas, biscoitos. No último dia, o tal viajante soube
que ao comprar o bilhete de viagem tinha direito a todas as refeições. Ele estava comendo bolachas para economizar, quando o tempo todo poderia ter usufruído das opulentas refeições juntamente com os outros passageiros. Era necessário apenas pedir o alimento. Ele deixou de comer porque deixou de pedir. Muitos irmãos em Cristo são como esse homem a bordo do navio. Deixam de ter porque deixam de pedir. O apóstolo Tiago diz: não tendes porque não pedis. E de outra vez não recebemos porque pedimos mal. Pensam? Muito forte esse texto, né? Muito intenso isso. Dá uma lida dá uma revista todinha nesse artigo, nesse estudo. E eu tenho certeza que algumas coisas vão dar uma grande aclarada na sua mente. E para pensar melhor, frisa comigo alguns pontos. A simplicidade das palavras no verso de Mateus 7 assegura sem margem de erro que quando pedimos, receberemos. Quando procurarmos, encontraremos. E quando batermos, a porta será aberta. Então não há obstáculo para quem deseja buscar a Deus. E se há obstáculos, não é da parte de Deus. Graça e paz, meu amado. Fique com Deus. Eu te vejo no próximo encontro. Amém? Caminhamos agora para o 10º encontro. Que Deus te abençoe. Graça e paz.